A Bíblia tem textos bastante polêmicos, que ficam mais polêmicos ainda por causa das interpretações alopradas que muitos pregadores e supostos teólogos acabam fazendo. Então, hoje nós vamos analisar um texto da Bíblia que muitas pessoas têm dificuldade de entendê-lo. Se isso te interessa, pega aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Bom, pessoal, eu aproveito essa oportunidade também para te fazer um convite. Se você acha o trabalho do Café com Teologia relevante, se ele vale a pena para você, então considere a possibilidade de nos apoiar. Você pode enviar sua contribuição pela chave Pix, pode adquirir um dos nossos cursos na Hotmart e também pode escolher um dos planos no clube de membros aqui do canal no YouTube. Aliás, no clube de membros, cada pacote dá direito a você a uma série de benefícios, como cursos exclusivos. E é bem baratinho, viu? Invista no canal e também na sua formação e participe aqui conosco. O tema em questão desse nosso conteúdo é sobre a passagem do camelo passando no buraco de uma agulha. Você certamente já deve ter lido essa passagem do Novo Testamento, já deve ter ouvido pessoas tentando explicar essa passagem, né? E talvez até hoje tenha permanecido a dúvida, ou então ficado uma resposta que não condiz com o que o texto tinha em mente. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa passagem, uma passagem muito interessante, que fala sobre o encontro do jovem rico com Jesus, e o jovem rico aborda Jesus perguntando a ele o que ele poderia fazer de bom para herdar a vida eterna. Jesus, então, desenvolve um diálogo com ele, e quando Jesus fala dos mandamentos e tal, o jovem fala que tem obedecido aquilo desde garoto, né? E aí Jesus, então, lhe faz um desafio: se desfazer dos seus bens, da sua riqueza, dar aos pobres e segui-lo. Diante disso, o jovem rico fica triste, acaba se decepcionando e não é capaz de se desfazer das suas riquezas. E aí vem a fala de Jesus com seus discípulos, quando ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que interessante é essa expressão, né? Essa história que eu estou sintetizando se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 até o 24, e é no versículo 24 que está a expressão do camelo passando no buraco de uma agulha, e ela também se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o 25, e no 25 é que tem essa expressão. É muito provável, né, com a contaminação da teologia da prosperidade, que é uma teologia capitalista, que valoriza o dinheiro, que valoriza a riqueza, que dá nome de prosperidade ao acúmulo de capital, não é? Que você já tenha ouvido alguma pregação ou alguma interpretação dessa passagem que minimiza essa questão, inclusive, né? Por que o Evangelho, tanto de Mateus quanto de Lucas, teria usado a expressão que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Por que camelo? Por que agulha? Em princípio, parece uma expressão meio aleatória, né? Quem é que vai tentar passar um camelo numa agulha? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Parece aquelas expressões aleatórias que nós muitas vezes usamos aqui no nosso dia a dia, como, por exemplo, isso aí não vai acontecer nem que a vaca tussa. Vaca tossir, né? É um tanto quanto exagerado, é um tanto quanto fora de propósito, algo assim. Ou, por exemplo, isso aí só acontece se a vaca voar.
Não, vaca não voa, né? Vaca não tem asa, vaca não é um pássaro, vaca é um mamífero. E certamente isso é uma expressão um tanto quanto aleatória, mas que expressa justamente esse choque, né? Essa impossibilidade, expressa justamente uma situação que é impossível de acontecer, conforme nesse texto proposto por Mateus e por Lucas, tá? E nós já ouvimos, eu já ouvi, você já ouviu, duas possibilidades de interpretação dessa passagem. Elas são interessantes, porque elas não são interpretações alopradas, como muitas que nós vemos por aí, são interpretações verossímeis, ou seja, que eram possíveis de ser verdade, mas têm lá os seus problemas. A primeira teoria, ela faz uma reinterpretação na expressão camelo. E, nesse caso, camelo não seria o animal que nós conhecemos, que é muito mais comum, né, lá no Oriente Médio, em lugares mais desérticos. No Brasil não é tanto assim, mas não é natural do Brasil, né? Mas naquela região é bastante comum, mas a gente sabe do que se trata, né? E aí, nessa teoria, o camelo não seria o animal, mas seria uma corda náutica. Já viu aquelas cordas de amarrar embarcações? Claro, não transatlânticos, mas barcos um pouquinho maiores, mas mesmo assim, para amarrar um barco, mesmo que fosse uma pequena canoa, não pode ser uma corda qualquer, né? Tem que ser uma corda mais grossa, e esse camelo seria uma corda náutica. E olha que interessante, no grego, a palavra para camelo, animal, é camelos. E a palavra para corda náutica é camilos. Bem próximo, né? Bem parecido. E aí alguns tradutores, alguns intérpretes da Bíblia passaram a acreditar que era apenas um erro de grafia, apenas um erro de escrita na hora de um copista fazer a cópia do texto, fazer uma nova versão do texto, e ele teria se confundido e, ao invés de escrever camelos, camelo, escreveu camilos, e que as duas seriam meio que a mesma palavra usada, né? E que, então, nesse caso, o texto estava se referindo não ao animal, mas à corda náutica grossa chamada camilos, e que, em algum momento ali das escritas, erroneamente se escreveu camelo, mas a palavra se referia à corda em si, né? Como eu disse, isso faz algum sentido, as palavras são muito próximas, né? Mas tem problemas nessa teoria, porque os textos mais antigos que se tem dessa passagem, tanto de Mateus quanto de Lucas, a palavra é camelos mesmo, é o animal, não é camilos. Camilos, como corda, só aparece em textos mais recentes, não nos primeiros textos, né? Não nos textos mais antigos. E provavelmente a primeira pessoa que se referiu a camilos, a corda, foi Cirilo, já na patrística, já no século III, IV, né? Então, antes disso, nos textos mais antigos, a palavra era camelo mesmo, né? Então é improvável que fosse a corda náutica. Continua sendo o animal. A segunda teoria faz uma reinterpretação não da palavra camelo, nesse caso seria o animal mesmo, mas da palavra agulha, que não seria aquilo que a gente pensa, né? Não seria uma agulha de costurar, maior ou menor, não importa, que seja como for, não passaria um camelo mesmo por uma agulha, e que essa agulha que o texto se refere, na verdade, é um nome dado a um portão que havia nas muralhas de Jerusalém. Esse portão ele era bem pequeno, ele era bem estreito, e era um portão para pedestres passarem por ele, né? E aí é claro que um ser humano, mesmo um pedestre passando por ali, mesmo em pé, caminhando, ele é muito menor, né? Muito mais estreito, ele é muito mais magro, muito mais fino do que um camelo, que é um animal de grande porte, um animal imponente, né? E aí, nesse caso,
esse viajante com o seu camelo só conseguiria fazê-lo passar por essa agulha, que é essa porta, né, no caso, se tirasse dele toda a carga, tirasse dele todas as mochilas, enfim, que ele tivesse carregando, e o fizesse se ajoelhar e passar ajoelhado por essa porta, caso contrário, ele entalaria e não passaria por ali. Essa é uma versão até bonita, né? Bonita, porque fala do desprendimento, de se desfazer das suas cargas, de se desfazer do seu acúmulo de capital, de riqueza, de produtos a serem comercializados, etc., de se humilhar, estar de joelhos, ter uma posição ali piedosa e assim passar por esse buraco e entrar no reino dos céus, né? Mas também é muito pouco provável que essa seja, de fato, a interpretação que o texto quis dar. Por quê? Porque essa porta, ela até existe. Essa porta de pedestre, né, conhecida como agulha, ela até existe. Mas ela só foi construída durante a dominação otomana lá na Palestina. E isso aconteceu muitos séculos depois da escrita do Novo Testamento, mais de 1000 anos depois da escrita. Então, os textos, quando eles foram escritos, as cópias das cópias, né, não tinham ideia dessa porta que só foi construída mais de 1000 anos depois pelos otomanos lá em Jerusalém. O primeiro registro que se tem na história dessa tal agulha, dessa tal porta de pedestre, foi apenas no século XII, 1100 e tanto, com Anselmo da Cantuária. Ou seja, mais de um milênio depois é que se tem a primeira citação, o primeiro apontamento dessa porta na história. Então, certamente, não era isso que os textos do Evangelho estavam se referindo, porque eles foram escritos muito antes dessa tal porta ter sido construída, né? Então, afinal, o que o texto está falando? Do que o texto se refere? Provavelmente, ao que tudo indica, camelo era camelo mesmo, era o animal mesmo, e agulha era uma agulha mesmo, né? Agora, há uma coisa interessante nessa passagem, é uma expressão idiomática, é uma expressão usada lá no Antigo Oriente. Como nós demos o exemplo aqui mesmo no nosso linguajar, no nosso português, existem essas expressões que são absurdas, como uma vaca tossir, uma vaca voar, né? E tantas outras que a gente usa no dia a dia. E o que nós queremos falar com essas expressões absurdas? É óbvio que elas não são literais, né? E nós, quando usamos expressões absurdas como essas que eu exemplifiquei, nós estamos querendo dizer que aquela possibilidade que foi levantada, ela não existe. Ela é impossível de acontecer, né? Não vai acontecer, uma vaca não vai voar, uma vaca não vai tossir, né? Nada disso vai acontecer. E essa expressão idiomática oriental também era bastante popular naquela época, que era a comparação de coisas que são contrastantes entre si, que são absurdamente desproporcionais. Como, por exemplo, o camelo era o maior animal que uma pessoa daquele contexto, daquela região, era capaz de imaginar, né? E o buraco de uma agulha era a coisa mais insignificante, a coisinha menor que alguém era capaz de imaginar. Então, quando a pessoa usa a expressão camelo passar pelo buraco de uma agulha, ela quer usar justamente esse exagero, essa situação absurda, isso que não tem a possibilidade de acontecer, e usar um elemento maior que ela pode imaginar com um elemento menor e mais insignificante que ela pode pensar naquele contexto, né? Então, o que o texto quer dizer de Mateus, capítulo 19, especificamente o versículo 24, né? Eu vos digo ainda, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus.
essa expressão é uma expressão idiomática e está se referindo a algo impossível de acontecer. É impossível o maior animal que eles podem pensar, um camelo, passar por um lugar mais insignificante, menor que eles conhecem, que é o buraco de uma agulha. E assim o texto também está querendo dizer que é absurdo pensar numa pessoa rica, numa pessoa apegada à sua riqueza, ao seu capital, à sua fortuna, sendo insensível ao sofrimento das pessoas pobres, das pessoas excluídas, e não compartilhar parte do que ela tem com as outras pessoas que passam fome, passam necessidade, né? Não têm onde morar, não têm o que comer, não têm água para beber por causa da exploração, por causa da insensibilidade. É impossível que uma pessoa apegada ao dinheiro, apegada às riquezas e absolutamente insensível ao sofrimento das pessoas pobres entre no reino de Deus. É impossível, tanto quanto um camelo passar pelo buraco de uma agulha, a não ser que ela nasça de novo, a não ser que ela se despreenda disso, a não ser que ela se converta numa nova criatura guiada por Cristo. E o que, nesse caso, uma pessoa guiada por Cristo faz? A proposta que Jesus fez ao jovem rico lá atrás. Se desfaça das suas riquezas, distribua aos pobres, né? Faça justiça, cuide, tenha misericórdia, e aí você vai me seguir. E seguir a Jesus, nesse caso, é cuidar dos menos favorecidos, cuidar dos pobres, e não acumular riquezas e capitais, como muitas igrejas e pregadores têm falado hoje. Isso é uma deturpação do conteúdo do Evangelho, e é impossível que uma pessoa guiada pelas riquezas entre no reino dos céus, que é um reino baseado na justiça, na misericórdia e no acolhimento. Se você gostou desse nosso conteúdo, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal, conheça também a nossa parceira Café Vero, que é um café de alta qualidade, o link está aqui na descrição. E se você tem a sugestão, o pedido de textos da Bíblia que são polêmicos, aproveite os comentários para escrever aqui também, que a sua opinião é muito bem-vinda. Em breve, é claro, nos encontramos novamente por aqui para mais conteúdos do Café com Teologia. Até lá!